É assim que eu oro nessa noite, meu Deus. Que todo esfriamento não venha tomar conta do nosso coração. Que todo sentimento da desatenção não venha tomar conta nessa noite. Mas que possamos ser vivificados no Espírito Santo. No Espírito Santo. Que possa ter poder sobre as nossas vidas. Vamos louvar Deus nessa noite. Vamos exaltar Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Que você possa bendizer a Deus nessa noite. Que você possa alcançar o céu. Não é emoção, não. Você entrou para bendizer. Você entrou para exaltar. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se você quiser chorar, você chora. Mas se entregue na presença de Deus. Se entregue na presença do Senhor. Ao que está sentado. Cante conosco. Cante conosco. Abra sua boca para exaltar o Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado. Você entende que você está cantando nessa noite? E ao Cordeiro seja o louvor. Declare: seja. Oh meu Deus, é assim que nós entramos nessa noite. Seja a glória. Seja o louvor. Olha isso mesmo. Dos séculos, dos séculos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, meu Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Tu é poderoso, meu Pai. Declare que Ele é poderoso nessa noite, igreja. Declare que Ele é poderoso nessa noite. Nós te exaltamos, meu Deus. Nós te glorificamos, meu Pai. Aleluia! Aleluia! Poderoso Deus. Por favor, coloca a mão sobre o seu coração nessa noite. Você que está nos assistindo, coloca a mão no seu coração. Aos irmãos que estão aqui, coloca a mão sobre o seu coração. Diga a Ele: a nossa alma anseia por Ti, meu Pai. A nossa alma anseia por Ti. Assim como as corças bramas pelas águas, nós bramamos também. Nós também Te adoramos, Senhor. Nós também Te adoramos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma. Raio candaraba candarabaceias. Aleluia, 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 meu Deus, aleluia.
Amém, igreja. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. Essa é a sensação, a mudança de adorar o Senhor. Essa é a diferença. Vamos ouvir a nossa palavra de Deus pelo nosso pastor presidente, pastor João Batista de Souza, nessa noite. Aos irmãos que estão em casa, compartilha junto conosco essa programação desse culto. Nos perdoe, estamos roucos, mas adore a Deus. Aonde você esteja, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A todos os nossos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos que estão recebendo esse sinal da nossa programação, do nosso culto. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Dirijo-me a vocês também com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já está entrando em um andamento, mas em um bom andamento, onde Deus está conduzindo esse culto na casa do Senhor. Eu quero chamar aqui o casal, o irmão Valdelino e a missionária Cíntia, Vitória, que vieram apresentar ao Senhor. E isso tem um significado da oferta da primícia. Toda a colheita israelita, eles tinham a oferta da primícia, da colheita, do gado. Eles ofereciam o primogênito, enfim, em oferta a Deus. E aqui está Samuel. Pode subir, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui está nos meus braços Samuel. E não é só o nome, né? O momento que essa criança nasce num momento bem parecido que o menino Samuel nasceu e se tornou um grande sacerdote, um profeta. O Samuel da Bíblia nasceu num momento de crise ministerial, crise espiritual, crise social, né? E ele foi o ápice da oração de Ana. Quando Ana disse: se tu me deres um filho, ele também será teu. E aqui está o irmão evangelista, irmão Valdelino, missionária Cíntia, Vitória. Que Deus aumentou a porção da bênção, né? Que Samuel seja uma flecha de vitória na vida de toda a família. Estou muito é uma emoção, né? Cada criança que nasce nesse ministério me deixa muito feliz. Então vamos orar. Você que está aí na sua casa, você está vivendo esse momento, e Samuel está sendo apresentado já numa rede social. Muitas pessoas vão ver isso, né? Está aqui então essa criança que eu estou afastando um pouquinho, porque eu estou sem aqui o uso da máscara, mas está aqui essa criança linda, para a honra e a glória de Jesus. Os presentes que estão aqui estendam suas mãos, e você que está aí também, transmita a sua bênção. Senhor Deus, aqui está Samuel como símbolo da oferta da primícia, ao melhor, a oferta que reconhece o Senhor como Senhor, Curios, em maiúsculo, aquele que é dono, aquele que dá, e aquele que espera de nós um gesto de gratidão. E é isso que esta família está fazendo, manifestando gesto de gratidão. Hoje a circuncisão, na dispensação da graça, ela é efetuada pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário.
obrigado pela vida de Samuel. Dê a ele saúde, que os seus pais continuem criando ele no temor e na obediência da palavra. Assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ao Senhor, glória a Deus. Eu quero convidar os presentes e os que estão aí nos seus lares, e no seu lar você vai poder assistir essa mensagem, ter o seu culto aí no momento de concentração, né? Com certeza a palavra de Deus se renova e ela vai de alguma forma alcançar a sua vida. Livro do Pregador, livro que, segundo a definição grega para este livro, é aquele que está pregando em uma praça, aquele que está ministrando em um cenário onde pessoas estão sendo orientadas, estão sendo levadas a uma reflexão. Livro do Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Tome seu assento. Glória a Jesus. Eu quero me ocupar em uma reflexão sobre esta palavra do pregador, do livro do Eclesiastes. Nós não estamos, como de costume, diante de um texto vibrante, de um texto que nos motiva, que esperamos ouvir sempre quando estamos tristes, quando estamos abatidos, quando estamos vivenciando uma crise. Tudo que nós buscamos é uma palavra que melhore nosso astral, uma palavra incentivadora. Jamais aguardamos uma palavra que venha ainda piorar, que venha colocar a nossa situação em condição mais grave. E quando passamos a ler o livro do Eclesiastes, principalmente esse texto, ele é desprezado pelos estudiosos da Bíblia, ele quase não é bem aceito pelo conceito popular, pela maioria daqueles que também leem a Bíblia, porque não enxergam nesse texto uma palavra de inspiração divina. Quantos entenderam? Levante a mão. A mente popular e o estudioso da Bíblia resistem a esse texto, porque a palavra diz em 2 Timóteo 3:16,
que toda escritura é divinamente inspirada. Então, quando nos deparamos com esse texto, com as palavras que o pregador usa para levar os seus ouvintes à reflexão, não temos dificuldade para entender que o conceito deste homem, a visão desse pregador, neste conceito existe uma inspiração do Espírito para as palavras que ele falou. Mas esse texto, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E na verdade, tanto os estudiosos da Bíblia como a mente popular, aqueles que se apegam muito à palavra de autoestima, a palavra que provoca um bem-estar só na sua expressão, também não aceita isso. Porque o pregador se apresenta como uma pessoa pessimista. Veja se não é isto. Quando ele diz, melhor é ir na casa do luto, do que ir na casa onde há banquete. Não parece ser uma visão de alguém pessimista? Alguém que não espera algo melhor? Não dá a entender de forma de primeira instância que o pregador, o escritor do texto tem mais prazer na casa do luto? Veja, ele diz que ele usa a palavra melhor. É a tristeza do que o riso. Fica difícil entender que esta mensagem é inspirada pelo Espírito de Deus. Está muito dentro de um conceito de alguém que é pessimista, né? Porque o pessimismo, ele leva os seus portadores a esperar não um futuro melhor. Toda pessoa pessimista, ele é negativo no que faz. Essas pessoas são negativas na sua visão futura, não esperam nada de melhor, me parece que se alimentam e acreditam em algo cada dia pior em suas vidas. Pois é justamente isso que ele está dizendo, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor é ouvir, ele repete de novo, ele insiste de novo, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém com a canção, porém de tolo. Quem é que gosta da repreensão? Como que podemos identificar na repreensão? Como que podemos identificar na tristeza? Como que podemos identificar na casa do luto algo bom para nós? De primeira instância, esse homem, ele se apresenta como pessimista. Então os estudiosos da Bíblia e o conceito popular daqueles que fazem uso da fé, do ambiente cristão, você não vê alguém dizendo, olha, eu vou ler uma palavra para você no livro do Eclesiastes capítulo 2, não. Se você vê alguém triste, se você vê alguém aborrecido, se você vê alguém diante de uma situação grave, de um casamento abalado, de uma situação financeira em crise, enfim, a gente vai buscar o Salmo 23, o Salmo 91, enfim, em Deuteronômio, que fala das bênçãos, né, que o Senhor tem preparado para aqueles que obedecerem às suas palavras. Jamais alguém vai recorrer o livro do Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, para orientar alguém, para levar esta palavra ao coração abatido. Deus seja louvado. Porém, quando paramos nesse edifício e paramos nesse andar do capítulo 2, percebemos que dentro desse andar existe um ambiente de luto. No terceiro andar
existe um ambiente de pessoas chorando. E no 5º andar, o que encontramos são pessoas repreendendo, exortando, corrigindo, chamando a atenção. É aquele ambiente que você entra, vê a situação e fecha a porta. Você não fica num ambiente desse, fica. Ora, se você está num edifício que alguém não tem nenhum vínculo com você, por que entrar na sala do luto e não participar de uma festa que está do lado? Qual é a motivação? Eu estou fazendo toda essa dramatização para trazer uma consciência a você que está aqui, a você que está ouvindo a palavra de Deus. Por que então ter prazer no riso, ter prazer na tristeza e não no riso? Se você está triste, você quer ir, até alguém, você quer estar num ambiente onde as pessoas estejam melhor do que você, que as pessoas estejam felizes, que tudo ali contribua para tirar aquela angústia do seu coração. Mas ele diz: não, é melhor a tristeza do que o sorriso. Do que ele está tratando? O pregador, ele não é pessimista. O pregador, ele tem prazer em sorrir, ele tem prazer na vida, e ele não acha nenhum prazer na repreensão. Mas como o texto é inspirado pelo Espírito Santo, esse pessimismo aqui é uma oposição contra o otimismo exaltado. Esse pessimismo do pregador, quando ele diz: melhor é ir na casa do luto do que na casa onde tem festa, ele está indo contra o comportamento que o otimismo exacerbado, o otimismo exaltado, o otimismo descontrolado gera nessas pessoas. O otimismo, ele acredita em algo melhor. Quem é otimista pode estar passando por qualquer situação difícil, ele sempre acredita que vai melhorar. Deus seja louvado. Amém? Quem é otimista, ele da fraqueza tira força. Porém, quando esse otimismo passa do controle, ele afeta até a nossa relação com Deus. Porque o otimismo exagerado, o otimismo exacerbado, o otimismo desenfreado, ele anula a soberania de Deus em tudo. Quantos estão entendendo isso? O otimismo exagerado, exacerbado, ele faz o portador dizer o seguinte: por que eu vou me preparar se eu já sei o suficiente? O otimismo exaltado, ele nos leva a curtir muito os momentos bons. O otimismo desenfreado, ele nos leva a nos esquecer do que o próprio pregador disse no livro do Eclesiastes, capítulo 3: tudo tem um tempo. Há tempo para todo propósito nesta terra. Então, esse pessimismo não é contra os bons momentos. Esse pessimismo do pregador não é contra a alegria. Ele tem prazer, pois ele é um servo de Deus. Mas esta postura dele é um pessimismo contra o otimismo exagerado. Ele está diante de alguém com um otimismo tão elevado que prefere curtir, prefere desfrutar, prefere gozar da vida como se não tivesse o amanhã, prefere, não se preocupa, não usa de nenhum critério, não se prepara para o amanhã. O amanhã não é meu e não é seu.
Mas a forma como você vai amanhecer amanhã, se o Senhor te der amanhã, depende daquilo que você faz hoje. E toda pessoa otimista de forma exagerada, ele não está nem aí para a vida. Se tem dinheiro, vamos gastar. Se o momento é bom, vamos desfrutar. Para que estudar? Para que treinar? Um pregador com otimismo exaltado, ele não se preocupa em ler a Bíblia, ele não se preocupa em orar. Ele tem tanta segurança que vai se sair bem, que ele não depende nem de Deus. Deixa eu pegar a área onde eu atuo. Não pense vocês que toda ministração procede da boca de Deus. Nem toda ministração como essa que eu estou fazendo procede de alguém que foi buscar nos pés de Deus. Quando o nosso otimismo está exaltado, nós nos apegamos na formação acadêmica. Estudei teologia, sou formado eu tenho uma cultura polida, me expresso bem, aplico hermenêutica e homilética de forma adequada. Para que eu vou orar? Quantos estão entendendo? Faça assim com a mão. Para que eu vou buscar a Deus? O otimismo, quando ele está desenfreado, principalmente naquele momento que nós temos o dinheiro, naquele momento que tudo está correndo bem, esse otimismo exaltado, ele nos distancia de Deus. Olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 15 e nos seus versículos, dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz dos seus braços, e faz da sua humanidade, e faz da sua capacidade a sua força. A mente popular quer colocar isto no sentido da relação interpessoal, ou seja, na relação com os amigos. Ninguém pode confiar nos amigos, ninguém pode confiar nas pessoas. Não é bem a isso que o texto está aplicando. O texto está aplicando aí uma relação intrapessoal, ou seja, é o homem que confia nele mesmo. É a pessoa que, por ter um dinheiro, por ter um carro, por ter muitos bens, por ter condição, por ter curso, por ter amizade com o doutor, por ter amizade com o desembargador, por ter amizade com o presidente, por ter amizade com pessoas influentes, ele acha que não precisa de Deus para nada. O otimismo, quando ele está exagerado, ele nos faz acreditar que o que temos é suficiente. Mas o Espírito de Deus nesta noite ele diz que esse tipo de pessimismo, ele tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Você tem que ter prazer nos dias bons. Você tem que ter prazer na casa da festa. Mas é na casa do luto que o rico e o pobre se nivelam. Você não vê ninguém exaltado na casa do luto. Vá no culto fúnebre, vá no momento fúnebre, e as pessoas começam a fazer uma avaliação do seu futuro. É ali que a pessoa consegue identificar que sem Jesus o dinheiro não tem valor. Deus seja louvado. É ali na casa do luto que a pessoa para entender que ele é pó. É como a erva que amanhece verdinha e quando vem o sol ela murcha. Deus seja louvado. De vez em quando o Espírito Santo ele traz na sua mente, ou ele usa alguém do seu lado para dizer para você: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha, vigia, né? O carro é bom, o motor é possante, mas não corra muito não, vai que alguém passa na frente, vai que alguém
descuidado do outro lado vem contra nós. Aí a pessoa com otimismo exaltado diz: pare de falar bobeira, o carro é bom, o motor é possante, troquei a lona de freio, não se preocupe não. É o pessimismo exaltado. E essa orientação do lado não é contra o carro, não é alguém dizendo que vai acontecer, é alguém do lado dizendo: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É alguém usado por Deus dizendo: olha, o tempo está passando, os dias estão nos consumindo, você está mais velho do que há 1 hora atrás. Então o que é que precisa ser feito? Tanto o otimismo exaltado nos traz problema, como o pessimismo descontrolado também traz problema. Mas nós precisamos ter um pessimismo moderado, porque é ele que vai preparar a estrada para os dias difíceis. Quantos entenderam isso? Quando você está no tempo bom, quem faz uso do pessimismo moderado, quem abre mão do otimismo exaltado, ele se prepara, porque ele sabe que a vida é um ciclo. Hoje está bom, daqui a pouco pode mudar. Daqui a pouco não, vai mudar. Nós nos assustamos com dias maus, mas os dias maus, ele está cumprindo o seu dever. A Bíblia diz que um dia dá satisfação a outro dia. Ora, daqui a pouco quem ri vai chorar, quem chora vai sorrir, quem está só encontrará, e pode ser que quem tem pode ficar sem. Porém, é a maneira como você está servindo a Deus agora que vai determinar como você vai suportar os dias maus. Aleluia! Então o Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar. Quem planta com otimismo moderado, planta agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, tu me deste a semente é tua. Ele planta, mas ele não perde a realidade da vida. Ele planta reconhecendo a soberania de Deus. Mas quando o otimismo ele toma conta de nós, nós achamos que só vamos plantar, nós achamos que só vamos sorrir, achamos e nos preparamos apenas para os dias bons, e nos esquecemos que os dias difíceis requerem de nós uma adoração ao Deus que tem nos ajudado em toda a circunstância. Presta atenção que quando o pregador diz: melhor é a tristeza do que o riso. Quem faz uso de um pessimismo moderado, quando está triste, ele reflete. Glória a Deus. Quem faz uso, isto aí, e nós rejeitamos esse sentimento. Não, eu sou crente, eu não posso pensar assim, eu só posso pensar positivamente, eu só tenho a acreditar em coisas boas, eu não posso acreditar em coisas ruins. Você está certo em não acreditar em coisas ruins, mas você não pode negar que os dias ruins vão chegar. Você não pode ficar acreditando em dias piores. Espere o melhor, espere os dias bons e os dias melhores, mas espere preparado. Aleluia! Espere abastecido. Se dias ruins, se dias difíceis vão chegar, quem faz uso do pessimismo moderado diz o seguinte: não vamos gastar tudo. Presta atenção em uma ação do Espírito Santo lá no Egito. O próprio Deus visita o faraó, Gênesis 41.
e ele tem um sonho que nem mesmo ele consegue interpretar. Então, ele começa a contar o sonho para os mágicos, magos, aqueles que interpretavam sonho, eles não conseguiram interpretar. Então ele contou para José, e no conteúdo do sonho do faraó, tinha 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. Tinha 7 espigas magras devorando 7 espigas gordas. O otimismo descontrolado, o otimismo exaltado, acreditando que as coisas vão dar certo e vai dar certo, nada vai dar errado, é perigoso. Porque o otimismo descontrolado, ele falsifica a realidade. Eu quero que você que está presente e você que está na sua casa, repita isso comigo: o otimismo exaltado, descontrolado, falsifica a realidade. Deus mostrou para o faraó o que estava para acontecer. Quantos crê que o nosso Deus não faz nada sem avisar os seus servos? Ora baixai. Você tem um sonho ruim, você tem um sonho que não faz você amanhecer animado, e aí você diz assim: não, eu sou crente, eu não posso ficar pensando nisso, eu não posso ficar com esse pensamento na minha cabeça, eu vou abrir mão, eu vou orar, é demônio. Não, é Deus te visitando, é Deus dizendo para mim e para você: tem vacas magras chegando aí. O dia das vacas magras, olha o momento que o planeta Terra está passando. Alguém esperava isto? O mundo estava a uma velocidade descontrolada. Pastores como eu, fazendo uso dos microfones, detentores de autoridade, e alguns até de forma déspota, uma liderança de Hitler, dizendo para o povo aonde devia ir e aonde não devia. Olha o que aconteceu. Pastores como eu está com o ego ferido, porque não temos mais acesso unânime ao nosso povo. Deus sabe como tratar. A glória dele, a honra dele. Ninguém ouse pegar a glória de Deus. Ninguém ouse ocupar o lugar de Deus. Queridos pastores, ele é amigo daquele que lhe serve. Ele é companheiro daquele que mesmo em dias bons olha para ele e diz: obrigado, meu Senhor. A estas pessoas ele se revela. Ele se revelou ao faraó, porque lá tinha um homem dele chamado José. E José, habitando no meio da maior potência da época economicamente, o maior poder bélico da época era o Egito. Essa nação não tinha que se preocupar, mas o Espírito de Deus trouxe discernimento para José. E José disse: faraó, não vamos tratar esse problema com otimismo exaltado. O Deus dos céus tem uma direção para você. Quer ouvir? Quero. Façamos o seguinte: há muito trigo no celeiro. Deus seja louvado. A plantação é extensa, a colheita vai ser acima do esperado, porém, vamos administrar, vamos nivelar. O pobre vai ter uma porção, e o rico que pode comprar tudo também não vai comprar. Todos vão pegar a mesma porção. Sabe por quê, faraó? Dias maus estão chegando aí.
dia das vacas magras, dia das espigas magras estão chegando aí. E graças a Deus que o faraó ouviu a voz do Espírito Santo. Ele abriu mão do seu otimismo exacerbado e ouviu a voz de Deus. E a nação do Egito, durante os 7 anos de vaca magra e espiga magras, ninguém morreu, ninguém pereceu, porque Deus tomou o controle daquela nação. Aleluia! Tudo que o Espírito de Deus quer nesta noite é dizer para você o que Jesus Cristo disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. O otimismo exaltado nos faz nos sentir no controle da situação. Eu vou, eu mando, eu sou, eu posso, eu tenho e pronto, e acabou. Porém, ele diz aos ricos, ele diz a todos: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Tiago, orientando a igreja, ele diz assim: ao invés de dizer amanhã iremos, amanhã faremos, deveria dizer: se Deus quiser, nós iremos. Eu uso uma expressão que Deus me deu há muitos anos atrás. Ninguém morre porque está doente. Ninguém morre porque está com problema de saúde grave. E ninguém vai viver mais porque fez uma bateria de exame e tudo está bem. Quem faz a bateria do exame bate no peito e diz: não, eu vou, estou bem, meu coração, tudo está bem, tudo está ótimo. Controle o seu otimismo. Controle o seu otimismo. E controle o seu pessimismo. O que o pregador está dizendo é que há um tempo. E quando nós estamos nos tempos bons, a gente perde a noção do tempo. Digo amém por isso, porque é uma realidade. A gente perde a noção do tempo. A gente esquece de calcular. Nos tempos bons, a gente esquece de avaliar. A gente esquece de calcular os riscos. Tudo tem risco nessa vida, mas quem faz uso do otimismo exaltado, ele não se preocupa, ele toma a decisão, ela toma a decisão: vou fazer, pronto, acabou, eu vou, eu volto. Agora quem faz uso do pessimismo moderado, ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele entende que tudo tem um tempo, que tudo está numa contagem regressiva, tudo está numa contagem final. Olha o que aconteceu em João capítulo 2. João capítulo 2 está acontecendo um casamento, e diz a Bíblia que faltou o vinho. Se você perguntar para mim, o que fez faltar o vinho numa festa de casamento? O que levou a faltar o vinho? Sabe o que foi? O otimismo exaltado, o otimismo exagerado. Homens, pessoas confiando no seu potencial. Eles convidaram Jesus. Jesus estava lá. Convidaram os discípulos. Só que o casamento no Oriente, ele durava até 13 a 14 dias. Não vou falar 14 porque tem o sábado, mas 13 dias essa festa durava. Perceba como que você vai fazer uma viagem e você não avalia a distância e o quanto você vai gastar. Perceba que as pessoas que estiveram naquele casamento, eles não se ofereceram, eles foram convidados. Foi feito um cálculo, foi feito um planejamento. Mas sabe o que acontece? Imagine, não é como uma festa ocidental que dura 3, 4 horas e você volta para casa. Uma festa que dura 13 dias, pare para analisar, os ânimos estavam alterados. Até aqueles que foram convidados para
cuidar da festa no seu sistema operacional, entraram na festa também, e todo mundo se esqueceu. É assim, o vinho começa a acabar na nossa vida, não é porque o Espírito Santo saiu. Eu trago mais uma vez uma palavra revelada para o seu coração. Tudo está justificado em dois ser. Quando tudo dá certo foi Deus, quando tudo dá errado foi o diabo. Não, nem tudo é Deus e nem tudo é Satanás. O nosso otimismo exagerado, exaltado, nos faz se esquecer de cuidar para que o vinho não acabe. E quando o vinho começa a acabar, é a figura da alegria. O casamento vai indo bem, tudo maravilhoso, tudo glorioso, mas de repente o marido começa a ganhar bem, a mulher também trabalha, tudo é o corre-corre, todo mundo correndo, ninguém para, e ninguém para ver que tudo tem um tempo. Mas Maria, ela vai visitar o porão, e quando Maria desce no porão, ela vê um cenário diferente do que está acontecendo no primeiro andar. No primeiro andar tem uma festa, no primeiro andar a coisa está acontecendo, e todo mundo comemorando, e todo mundo abraçando o noivo, e todo mundo aplaudindo, mas lá no porão tem vinho acabando. E o vinho nesta época era um elemento importante, não podia acabar. Se o vinho acabasse, a festa seria um escândalo, uma vergonha nacional. O otimismo exagerado nos falsifica a realidade. O otimismo exagerado, ele olha na aparência do carro, ele olha na aparência da casa, ele olha no seu estado físico, ele olha na sua projeção e diz: tudo está bem. A Bíblia diz que um agricultor, ele fez uma colheita tão abundante, mas tão abundante, acima daquilo que ele previa, que quando ele olhou no celeiro, ele disse para si mesmo: agora minha alma descansa, farta-te, porque não terás falta de nada. Sabe o que é isso? O otimismo exagerado. Mas uma voz bradou do céu e disse: louco, se eu pedir a sua alma agora, tem vinho no porão? Se eu pedir, se eu requisitar, se eu ordenar a você, o que lhe exalta, o que lhe traz tanta orgulho, para quem ficará? Mas Maria está lá. Maria também não deixa o pessimismo perder o controle, senão ela chegava de forma desesperada, mas ela controla a situação, vai até o mestre e diz para ele: o vinho está acabando. Deus seja louvado. Eu prego nesta noite para pessoas que vieram diante de Deus porque o vinho está acabando. Eu ministro nesta noite para pessoas, ou vou ministrar durante o dia, porque alguém vai assistir esse vídeo durante o dia ou na madrugada, para pessoas que o vinho está acabando, se é que não acabou. O otimismo exagerado falsifica a realidade. As coisas estão para mudar e o otimismo exagerado não deixa você perceber. As coisas estão para acontecer e o otimismo soberbo, orgulhoso, arrogante nos faz entender que as coisas estão bem e na verdade nada está bem. O otimismo arrogante anula a soberania de Deus. Deus está falando, Deus está dizendo, mas o otimismo nos faz entender que tudo está no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde estou pisando. Não, você não sabe. Então o pregador brada e diz a todos que estão com otimismo exaltado. Quantos entendem isso? Levante a mão. Visita, Senhor, o seu povo agora. Aleluia. O Espírito Santo está falando com todos aqueles que estão com otimismo passando da tampa.
Deus está convidando você a visitar a casa do luto, porque lá você vai ver que dinheiro não te acompanhará, o carro não vai te acompanhar, a empresa não vai te acompanhar, a nomenclatura não vai te acompanhar, mas as suas obras te acompanharão. Deus, antes de agir, Ele fala. As pessoas têm dificuldade para ouvir a ministração que Deus me dá, até porque eu não copio da Google e eu não tenho outra coisa para fazer a não ser depender de Deus, a buscar em Deus. Aleluia! Mas Deus não age sem primeiro avisar. Deus disse para Nabucodonosor, Deus mostrou uma árvore para ele, uma árvore estrondosa, frutífera, muitos frutos, os passarinhos se alimentavam dos frutos. Aquilo representava a sua glória, aquilo representava o império que ele criou, aquilo representava a estrutura física que ele criou, um reino poderoso. E quando ele conta para Daniel, Daniel era um profeta de um otimismo controlado e um pessimismo controlado. Ele diz: ó rei, não estou sendo pessimista não, mas eu vou te dizer uma coisa, o teu otimismo se transformou em orgulho. Quantos podem entender isso? Eu sinto que Deus está visitando você agora. Oh, aleluia. Ó rei, o seu otimismo está afetando alguém que é soberano. Te humilha, ó rei. Deus lhe dará um tempo para que você, como diz o adágio popular, baixe a bola, para que você entenda que você é um ser humano como qualquer um. Passou um ano, olha o tempo que Deus dá. Deus é longânimo, Deus é tardio em se irar, mas Deus não reparte, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Passou um ano, Nabucodonosor não se humilhou. Ele ficou 7 anos fora do trono. Os dias, não te assuste com os dias maus, confia em Deus. Assim como Maria teve capacidade de perceber que o vinho estava acabando, mas também teve a capacidade para entender que a festa não deveria acabar desse jeito, porque o dono da festa estava ali e ele se chamava Jesus Cristo. Ele transformou a água em vinho. Não tenha vergonha. Quando eu digo que nós precisamos confessar o nosso pecado, alguém se irrita. Confessar o quê? Confessar o nosso orgulho. Confesse para Deus que sem Ele você não consegue. Confesse para Deus que você depende dEle para tudo. Confesse para Deus que sem Ele você está perdido. Você não consegue se mover. Sem Ele você não consegue chegar aonde deseja o teu coração. Derrube o seu otimismo exaltado, soberbo. Derrube nos pés de Jesus. A Bíblia diz que os 24 anciãos diante do Cordeiro, eles tiram a coroa da sua cabeça e lança no pé de Jesus, nos pés do Cordeiro. O que é isso? São 24 anciãos se despindo de toda a vaidade, se despindo de toda a glória, se despindo de todo o mérito. É assim que nós temos que nos aproximar diante de Deus. Jó, ele tinha um otimismo controlado e um pessimismo
também controlado. No muito, ele disse: foi Deus que me deu. Ovelha, foi Deus que me deu. Meus filhos, foi Deus que me deu. Então, se ele deu, ele tirou. Mas quando ele perdeu tudo, ele não ficou também cabisbaixo, murmurando contra Deus. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa então partir para o encerramento, dizendo para você nesta noite: olha, se você perceber que o vinho está acabando, não me entenda que isso é ser pessimista. É melhor você, enquanto é tempo, tomar uma posição do que deixar o vinho acabar. Aleluia. Talvez você se tornou um Nabucodonosor no sentido de bens, no sentido de potência, de capacidade. Não te esqueça que dele é a honra, dele é a glória. Os dias maus vão chegar na minha vida e na sua vida, mas se você tiver um pessimismo controlado e um otimismo entregue na mão de Deus, os dias maus não vai destruir você. Eu ministro isto e encerro dizendo: olhe para Jesus, curve-se diante dele e ele te dará vitória. Vamos orar. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelo século dos séculos. Cante, vem, adora aí. Poderoso Deus, Ele é o poderoso, Ele é o ativador da nossa história. Sem Ele nada começa, sem Ele não tem meio, e sem Ele o fim é terrível. Aleluia! Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, nós vamos encerrando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para sempre. A igreja do Senhor diz comigo: amém. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Aleluia.